Bom dia. Temos uma convidada hoje, bem especial. Essa é a princesa. Então, assim, para quem não sabe, eu coleciono. Tenho algumas espécies de suculentas. E essa aqui é uma das minhas mimosas. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Sobre planta? Não. Essas plantas, elas são muito delicadas. Então, elas têm algumas características. Uma de estiolar. O estiolar, o que é? Tá vendo essas folhinhas? Elas são bem mais juntinhas. Elas estão um pouco separadas porque elas ficam nessa época de chuva procurando sol. Mas não é disso que eu vou falar. Uma coisa que mata muito as suculentas são os pulgões e a cochonilha. De vez em quando ela dá. E esses tempos para trás eu estava cuidando de uma dessa e de uma outra. E eu vi que ela começou a ficar feinha. Mas pouca coisa, não era tão assim. Mas como eu tô todo dia olhando, eu vou olhar, eu ponho água, eu vejo se o substrato tá bom, se não tá. E aí eu comecei a examinar de perto, bem próximo. E eu comecei olhando e eu vi que tinha um bichinho muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. E eu tenho esse aqui, esse pincelzinho, que ele é bem pequenininho. Ele é para limpar. Limpar esse espelhinho, porque junta poeira. E também se tiver algum bichinho. E aí eu fui limpar. E eu comecei passando detergente, limpando com muito cuidado, mas de muito perto. Coloquei óculos e tava ali. E eu pude limpar. E teve uma outra espécie, uma outra que eu tenho ali, que ela ainda está numa fase de recuperação, porque eu tive que tirar o galho inteiro fora, porque senão ia perder a planta toda. E teve uma outra que estava na raiz, o bichinho. Eu seguindo alguns criadores, eu vi que elas também dão o bichinho na raiz. E você tem que arrancar a raiz, lavar a raiz e replantar. E eu fiz isso, tirei todas as folhas contaminadas, lavei a raiz, limpei a raiz, tratei a raiz, replantei. Então ela está num processo ainda, criando outras raízes, né? O que eu quero falar hoje? Paulo, no livro de Gálatas 6, antes mesmo dele falar da ceia, a gente tem ouvido sempre na igreja, né? Cada um examine-se os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, deixando assim de se preocupar com os outros. E ainda em Coríntios, né, ele fala, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Então o que eu quero falar hoje, como é que você está se examinando? Você está se examinando todo dia? Eu comecei um processo de autoexame. As mulheres, elas têm o processo do autoexame, né, da mama, para ver se tem câncer. E a tua vida espiritual, como é que está o teu autoexame? Como é que está o meu autoexame? Então, naquele dia que eu estava limpando, o Senhor falou comigo. E foi tão marcante. Enquanto eu limpava, o Senhor falando comigo. Minha filha, é desse jeito que você tem que fazer na sua vida. E na hora eu não estava pensando eu estava só cuidando da planta. Mas quando você está atento ao Espírito Santo, ele sempre fala com você, em qualquer hora. Em qualquer hora ele vai falar com você. Você está lavando louça, você está dirigindo, ele sempre vai falar com você. E ele falou comigo que a gente tem que se examinar, porque é muito fácil a gente olhar o bichinho do irmão. Olha, aquele ali tá com um pulgãozinho ali, tá vendo? Mas às vezes o seu tá tão pequeno, mas esse tão pequeno, ele mata também. Ele também mata. Então a gente tem que se examinar. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou no meu trabalho? Como é que eu estou na minha vida de oração, da palavra, dos meus pecados mesmo? Como é que eu estou
Às vezes tem coisas tão pequenas na nossa vida que a gente acha que não é importante, que a gente acha que é só um comentário, ou é só um, sei lá, e você não vê que aquilo é um sentimento. Às vezes você olha para uma coisa, você deseja, você nem, e aquilo te dá uma revolta, aquilo te dá raiva, e você não vê que aquilo ali é o bichinho da inveja. E você fala, não é inveja isso, é inveja. Provérbios diz que a inveja, ela apodrece os ossos, né? E eu lembro uma vez que eu estava tão chateada com alguma coisa, e a minha irmã falou, Lu, esse sentimento é sentimento de inveja. Gente, aquilo foi um choque para mim. A princípio eu fiquei com muita raiva, mas depois eu fui me examinar e eu vi, Senhor, era inveja mesmo. Porque nós somos humanos. Não é porque eu falo, porque eu leio, eu tenho uma vida com Deus, que esses bichinhos não tomam conta da minha vida. Eles tomam conta da nossa vida, sim. É a inveja, é o egoísmo, é a mesquinharia. Levíticos, falando ainda de examinar no Levíticos, eu não vou ler o texto, porque em Levíticos, no capítulo 14, e o texto é grande, vai do verso do 36 ao 53, quando o Senhor está falando do mofo nas casas, né? E ele fala para o sacerdote, examina a casa. Esse texto, eu desafio a você ler esse texto. Levíticos, capítulo 14, do verso 36 ao 53. É maravilhoso esse texto. E aí o Senhor fala, olha, examina a casa. E olha como é que tá as manchas de mofo. Purifica, limpa. Que mofo é esse que está na tua casa? É o egoísmo? Você que é homem, é o machismo? Tem mofo na sua casa? E esse texto, ele fala para examinar e você ir tirando. E tira as pessoas de dentro. E olha o reboco da tua casa. Qual é o mofo que está dentro da sua casa hoje? No seu casamento, na sua vida com a sua esposa, tem um mofo aí? Você que é o sacerdote, você que é o homem, seja humilde para reconhecer se o mofo também está em você. Porque é muito fácil apontar o bichinho, o mofinho na esposa. Ou é muito fácil apontar o bichinho no marido. Mas se examine, a palavra de Deus fala, examine-se a si mesmo. Olhe você, para dentro de você, como é que você está. Será que você é hipócrita, prega uma coisa, vive outra? Será que a gente é tão mestre em falar, em se achar bom? Que mofo é esse? O mofo da idolatria. Às vezes você é casado, você está idolatrando mais o dinheiro é mais importante do que teu filho, o trabalho é mais importante do que a tua esposa. Que bichinho é esse? Esse mofo destrói a casa, esse mofo destrói o lar. É a insubmissão, é aquela mulher que fala demais, que é insubmissa demais. Esse mofo vai destruir tua casa. Esse mofo vai destruir teu casamento. Chega uma hora nesse texto, ele é tão interessante que o Senhor fala, examine as paredes, examine as roupas de cama, tira o mofo, lixa. Mas chega uma hora que o Senhor fala, destrói essa casa. Acabou. Não tem mais. Derruba e faz outra. E a gente tem visto casamentos assim. Chega num ponto que tem que derrubar as paredes, derruba as pilastras, tira o telhado, troca o telhado, faz tudo, mas não dá mais, acabou. Porque na época que era para tratar, no comecinho, é no começo do casamento, é no primeiro ano, é no segundo ano, o negócio não é tratado, você já tem suas ideias, você entrou no seu casamento com uma ideia fixa e é aquilo que tem que ser. Não, vai ser assim. E às vezes não é. Às vezes não vai acontecer como você queria, às vezes não vai ser como você planejou e você vai deixar a sua casa cair. A sua casa vai desabar. Porque você não está cumprindo o que a palavra diz. A palavra diz, esposa, honra teu marido. Você tem que honrar. Mas marido, zela da tua esposa, cuida dela, ama ela. Você está amando? Você está amando a sua esposa? Você está honrando o seu marido? Como é que tá as suas coisas na sua casa? É tudo dividido? Vocês são um só ou vocês são casa dividida? A sua conta, a minha conta é minha conta, eu não quero saber das suas contas, você não sabe da minha, eu não sei da sua vida, você não sabe da minha.
Então fica solteiro. Então fica solteiro, porque vocês são um. Se você não tem liberdade de chegar, pegar... Esses dias eu brincando com meu esposo, porque eu tinha um dinheirinho e ele foi lá e pegou. E eu falei, amor, você pegou minhas moedinhas? Peguei. Eu ri, falei, eu vou começar a esconder dinheiro de você. Porque a gente tem essa liberdade, porque nós somos um. Independente. Já teve uma época que eu abri a carteira dele e falava, amor, aqui tem 100 reais, eu vou pegar pra mim. Me dá. Pegava. Se era 100 ou se hoje é 5 reais, é o mesmo. A esposa é a mesma, o marido é o mesmo. Para com isso. Vê que bichinho que você tá deixando entrar no seu casamento, porque senão não vai ficar assim não, lindo não. Sabe como é que vai ficar? Vai ficar feio. Vai ficar com as folhas assim, ó. Tudo murcha, tudo podre. Sabe? Eles morrem. Olha, esse aqui morreu. Morreu, acabou. E aí? E depois? Não tem mais jeito não. Olha pra você. Olha pra você hoje. Olha que bichinho. Seja humilde. Tem bichinho em mim, tem bichinho em mim. E eu preciso saber qual é o bichinho que está em mim. Não qual é o bichinho que está na minha filha, no meu filho, na minha esposa. Não, eu tenho que saber qual é o bichinho que está em mim. Porque eu tenho que tratar o meu bichinho. Eu tenho que ir lá, arrancar ele, passar veneno. Sabe? Tirar o que mata. Arrependimento. O sangue de Cristo. Em Levíticos, o Senhor fala que no final de tudo que o sacerdote examina a casa, ele vai matar 2 pombos e vai aspergir o sangue. É o poder do sangue de Jesus. Aplica o sangue de Jesus aí onde tem esses bichos. Aplica o sangue de Jesus na tua finança. Aplica o sangue de Jesus no teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, com a tua filha. Tem bichinho em você? Sim, porque tem bichinho em mim. Tem bichinho em você, tem bichinho em todo mundo. Todo mundo tem seu bichinho. Só que a gente não quer olhar para o nosso bichinho. Não. É mais fácil olhar o bichinho do coleguinha. Mas eu tenho um bichinho, eles são pequenininhos, mas eles matam. E é melhor agora, enquanto você pode tirar aqui do meio das folhas, do que ele chegar na tua raiz. Não deixa chegar na raiz, não. Porque é muito mais dolorido. O processo, a gente tem que arrancar. Depois que arrancar, tem que lavar a raiz. Dependendo, tem que cortar. O processo é dolorido, a planta sofre. Não queira sofrer, não deixe isso ir para a sua raiz, para o fundamento do teu casamento, para o fundamento do seu relacionamento. Isso machuca, isso dói. É melhor tratar enquanto está superficial, só na folhinha. Não deixa ir lá para o fundo, não. Não deixa entrar para as tuas raízes. Não deixa a amargura tomar conta de você, a decepção, a tristeza. Não deixe isso acontecer, em nome de Jesus. Se examine, pare de ver só o defeito do teu esposo. É só esse homem, essa mulher. Para hoje. Fala, olha, alguém falou. Quando você for pensar, pensa, deixa eu ver qual é o bichinho que tem aqui. Que bichinho é esse? Ele ainda está na superfície, eu estou deixando ele ir para a raiz. Não deixa ele para a tua raiz. Tem esse pincel. Sabe o nomezinho desse pincel na nossa vida? Espírito Santo. Espírito Santo, vai me levando ali, ó. Me mostra. Eu não tenho, mas é bom que você tenha uma lupa para você ver direitinho os bichinhos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sabe, que vai lá te mostrando. É aqui, ó. Você tem um bichinho bem aqui. Você tem um bichinho. Que bichinho é esse? É que você quer? Você quer que alguém seja o que a pessoa não é? Você tem um padrão, você casou com um padrão, eu quero que essa pessoa, esse homem, eu quero que ele seja igual ao meu pai. Essa mulher, eu quero que ela seja igual à minha mãe. Eu quero um marido igual ao marido da Mariazinha. Ou, não deixa esse bichinho entrar no seu casamento, não. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sei por que eu tô falando isso, eu não sei quem tá me ouvindo, mas tem tanto bichinho na nossa vida. Tem tanto bichinho. Hoje o Senhor me leva a falar pra você, que é casado. Sabe, a gente entra com tanta coisa pro casamento, levando tanto ovinho de bichinho, e esse bichinho cresce no casamento. Você entra com esse, você entra pensando que
Eu quero uma esposa igualzinha à esposa do pastor fulano. Que mulher maravilhosa, igualzinha a minha mãe. Ou, tua mãe é tua mãe. Tua esposa é tua esposa. Vai construir tua vida com a tua esposa. Ai, o marido da fulana me dá flores. Ai, ele é um homem tão bondoso. Ou, seu marido é seu marido. O esposo da Joaninha lá é o esposo da Joaninha. A Joaninha tem desafio também. A Joaninha também tem desafio. Cada um tem o seu desafio. Eu tenho o meu com meu esposo. Em outras áreas eu já não tenho. Mas em outras eu voltei. Talvez alguém está dizendo, eu quero um marido igual o da Lúcia. Ô, minha irmã, eu é que sei quem é o meu. Quantas vezes eu já olhei para alguns relacionamentos e disse, nossa, eu queria isso para mim. Até eu entender que o Senhor tem propósito diferente em cada vida. Então, cuida do seu bichinho, mata esse bichinho, não é cuida, né? Cuida de examinar quais são os teus bichinhos para a sua vida ficar assim, ó. Linda, linda. Não deixe para raiz, não. Não deixa matar como a outra praticamente morreu. Essa aqui eu nunca deixei. Nunca. Beijo. Até amanhã, na virada do dia.